Ok, bom dia a todos. Então, nós vamos dar início, então, à sessão 4, que são avanços de aplicabilidade em andrologia animal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e a participação, o aceite, né, e a participação dos nossos colegas aqui, a doutora Maíra, o doutor Márcio e o doutor Carl. Eu vou apresentar, então, inicialmente, a doutora Maíra, que ela é médica veterinária, graduada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP de São Paulo, em 2010, com residência em Clínica e Cirurgia de Ruminantes na mesma universidade, em 2011. Tem mestrado e doutorado em reprodução animal pela FMVZ USP. Entre 2017 e 2018, foi pesquisadora visitante na Université Laval, em Quebec, no Canadá, sobre a modalidade de sanduíche. Em 2020, finalizou o pós-doutorado na Université Laval, no Canadá, e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado pela FAPESP, na FZEA, na USP de Pirassununga, e é professora assistente no curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna. Atua nas áreas de patologia da reprodução, biotecnologia da reprodução, andrologia, biologia molecular, aspectos moleculares da reprodução e marcadores genéticos e moleculares da fertilidade. Tem experiência em avaliação morfofuncional da qualidade espermática, cultivo celular e tecidual e produção in vitro de embriões. Muito obrigada pelo aceite em estar conosco. O segundo palestrante é o Dr. Márcio Menezes Nunes. O Márcio é médico veterinário e mestre pela Universidade Federal de Viçosa, desenvolveu e acompanhou projetos científicos ligados à fisiopatologia da reprodução nas universidades de Wisconsin e Davis, nos Estados Unidos, com ênfase em foliculogênese e endocrinologia do ciclo estral, análises hormonais e outros temas de reprodução animal. Prestou assistência reprodutiva por vários anos, com foco em criopreservação do sêmen, inseminação artificial e transferência de embriões equíneos. Desde 2011, responde pela área de equídeos, ovídeos e canídeos no Departamento Técnico da Minitube do Brasil, sendo integrante do grupo Research and Development da Minitube Internacional, onde desenvolve pesquisas independentes. Obrigada, Márcio, por aceitar o nosso convite. E o Dr. Carl Kent, I will present you in Portuguese. Is it okay? Dr. Carl é professor assistente na Iowa State University. Ele fez seus estudos de doutorado na Missouri University, investigando as vias de sinalização de espermatozoides que levam à competência de fertilização. Seus estudos de pós-doutorado foram em mecanismos de profunda aprendizagem nos métodos de análise espermáticas para criar algoritmos que levam à competência, de previsão de fertilidade a partir dos conjuntos de dados dos espermatozoides com bilhões de imagens. Dr. Kent recebeu os prestigiosos prêmios USDA, NEIFA, pré-doutoral e pós-doutoral fellowship, entre outros prêmios nacionais. O foco do seu laboratório é investigar as mudanças bioquímicas nos espermatozoides de touros e suínos, levando à competência de fertilização e criar diagnósticos de próxima geração de fertilidade de espermatozoides. Dr. Kent, thank you for your accepting to lecture for us, and welcome to our Congress. And now we will start the lectures. Nós vamos, então, soltar as palestras. Olá a todos, eu sou Márcio Nunes, médico veterinário formado na Universidade Federal de Viçosa, e agradeço muito à comissão organizadora da ABRA por ter me convidado para ministrar essa palestra para vocês com o tema Casa, o que o laudo nos diz. E vai ser um prazer, né? Eu sou médico veterinário, como eu disse, consultor técnico na Minitube, uma empresa
dedicada à reprodução, uma empresa alemã, e temos bastante experiência com isso. Estamos aqui, acima de tudo, para levantar diversos questionamentos e uma discussão importante, né, sobre essa ferramenta tão essencial na rotina da reprodução de diversos laboratórios. Vamos lá. Olá. Com muita satisfação, eu estou aqui para apresentar esse tema que me foi proposto, Sistema Casa, o que o laudo diz. Vamos conversar aqui sobre essa ferramenta muito importante, mas que diversas questões podem ser levantadas e espero que saiamos daqui, talvez não com todas as respostas, mas pelo menos com a curiosidade aguçada, para que busquemos cada vez mais entendê-la e padronizá-la, como vocês verão. Eu sou Márcio Nunes, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Viçosa e sou consultor técnico comercial da Minitube, uma empresa alemã dedicada à reprodução. Estou aqui há 10 anos e é um prazer participar dessa 5ª reunião da ABRA. Vamos então à nossa conversa. Inicialmente, de onde vem a sigla CASA? Vem aí, de avaliação computadorizada de espermatozoides. Importante que é um sistema, ou seja, é uma ferramenta, né, que exerce ou executa diversas funções, não apenas uma só, que é a motilidade mais clássica que nós falaremos muito. Dentre diversas funções do sistema CASA, uma delas é a morfologia. Sim, o sistema CASA está habilitado também para chegar e avaliar defeitos de cabeça, defeitos de peça intermediária e gota. Outra forma de se fazer isso é através do DIC ou, né, da forma clássica como a gente faz, né, com uma objetiva de imersão. Concentração também é realizada pelo sistema CASA. É a mesma concentração que a gente faz utilizando a câmara de Neubauer e que também o Nuclear Counter faz, o sistema CASA também executa. Porém, quando se trata de motilidade, é onde o sistema CASA mais se destaca. Por quê? É a única forma de termos uma avaliação objetiva da motilidade, que até então era feita de forma subjetiva, olhando o sinal ocular do espermatozoide, do microscópio, né, e classificando o espermatozoide em progressivo, imóvel, enfim. E viabilidade. Sim, o sistema CASA também faz a viabilidade, assim como o citômetro, utilizando sondas. Porém, dado o curto tempo e a maior especificidade da motilidade para o sistema CASA, nos dedicaremos principalmente a essa função desse sistema e vamos conversar muito sobre isso. A motilidade espermática, então. Essa cinética espermática, né, é um conjunto de deslocamentos que essa célula descreve ao longo de sua trajetória. Isso é avaliado individualmente em cada uma das células, em diversos sistemas. CASA, identificam a célula e marcam sua trajetória. Uma vez identificada essa trajetória, essa movimentação é decomposta em diversas velocidades. VSL, a velocidade em linha reta, curva linear, a velocidade média. Isso é expresso em unidades de medida, daí se chamar uma avaliação objetiva, em micrômetros por segundo. Ou outras também medidas objetivas, BCF, expressa em hertz,
a LH em micrômetros. E a combinação de diversas dessas mensurações originam também outros parâmetros objetivos, aqui expressos em percentuais, como a linearidade, por exemplo. E ainda outras combinações são possíveis. Todas ditas avaliações, mensurações objetivas, baseadas no deslocamento ou na movimentação dessas células espermáticas individualmente. No entanto, atribui-se muito de uma classificação subjetiva, com base nessas mensurações objetivas. Por exemplo, espermatozoides que têm um deslocamento mais retilíneo são classificados como progressivo, aqui um intermediário e aqui um hiperativado. São nomenclaturas subjetivas dadas a espermatozoides que apresentam um certo padrão de deslocamento, que nesse caso estão aqui os padrões de deslocamento sugeridos para esse e para esse, com base naquelas velocidades. No entanto, não se pode esquecer que, ainda que sendo medidas objetivas, sofrem também influências externas. Por exemplo, a viscosidade da amostra ou do meio. Certamente isso a influenciará na velocidade. E aquele indivíduo que, apesar de ter uma movimentação bem diferente, fora dos padrões, digamos assim, dos outros touros ou dos outros garanhões ou dos outros cães, apesar disso, ele tem uma motilidade diferente, mas uma característica reprodutiva boa. E a espécie? Isso também influencia. Se a gente está falando de sêmen de cão, sêmen de galo, sêmen de touro, ou sêmen de garanhão, por exemplo, com a sua inserção abaxial. Outras questões. Temperatura. Essa temperatura certamente influencia. A temperatura da amostra está muito aquecida, menos aquecida, e do sistema e tudo mais. Isso tudo influencia nessas medidas objetivas, que por sua vez refletirão isso nas medidas, nas classificações subjetivas dadas. Mas antes de qualquer coisa, a parte mais importante é a identificação e a individualização celular. É importante que, para tal, tenhamos um equipamento adequado que nos permita avaliar ou permita ao sistema, avaliar ou ver corretamente as células individualmente, observando que o sistema não observa as células assim, mas, na verdade, assim, numa fotografia negativa disso. É importante que, para isso, o foco esteja adequado, a qualidade óptica, as lentes sejam boas. A quantidade de luz, da mesma forma, tem que estar adequada. Formato, é importante que o sistema seja capaz de identificar o formato da cabeça do espermatozoide, para que ele não confunda esse espermatozoide com uma outra partícula qualquer. A concentração dessa amostra certamente influenciará também. Por quê? Porque se tivermos muitas células aqui sobrepostas, por exemplo, será impossível para um sistema, uma máquina, individualizar cada célula espermática. E ainda, partículas. Quantidade de partículas existentes nessas amostras. Por quê? Muitas partículas prejudicarão o quê? A identificação. Sendo assim, se o primeiro passo estiver ok, a amostra está apta para seguirmos nas avaliações. Indo para a motilidade, existem aqui também fatores que influenciam.
fatores relacionados ao equipamento, fatores operacionais. Vamos observar. Frames capturados. Quantas fotos, quantos frames são tirados daquele espermatozoide ou daquela amostra num intervalo de tempo? Sabemos que uma parte de uma linha curva pode ser considerada uma reta. Então, será que aquela trajetória curvilínea não pode estar sendo avaliada como reto? E a qualidade óptica? Vimos que é muito importante. Se não puder identificar adequadamente a célula espermática, tudo fica comprometido. Calibração? Como vimos, muitas medidas se dão por micrômetro por segundo. E se a calibração do equipamento não estiver certa? O micrômetro estiver incorreta aquela medida? O que acontece? Todas as velocidades estarão inadequadas. E todas as classificações subjetivas depois também. Identificação celular, como falamos, não só apenas visualização, mas a individualização, sabendo que aquela trajetória pertence àquele espermatozoide. Câmara. E a câmara na qual é colocada a amostra? Será que ela está prejudicando a movimentação? Será que ela está lesionando os espermatozoides? Será que ela tem uma altura adequada ou ela é profunda demais, de forma que os espermatozoides, no meio da trajetória, ficam mais distantes da objetiva, perdem o foco e a sua trajetória é perdida? E a intensidade de luz? Está adequada ou não? Estamos com uma hiperexposição ou não? Porque a quantidade de luz interfere diretamente na leitura por parte do sistema da área espermática, algo que também é medido e também faz parte da sua classificação daquela partícula como espermatozoide ou não. Quanto aos fatores operacionais, e o tempo de avaliação? Está demorando muito? Será que o sistema é lento demais? Então a última amostra vai ter muito tempo, então a motilidade já vai ter caído? Será? Temperatura? Qual temperatura que esse sistema está trabalhando? Tem placa aquecedora? Não tem? A platina aquecedora está adequada no microscópio? O descongelamento dessa amostra foi feito em qual temperatura? Isso influenciará, certamente. Viscosidade? Trata-se de um diluente com mais viscosidade, menos viscosidade, mais gema, menos gema, mais glicerol, menos glicerol. Concentração. Concentração. Algo extremamente importante. Porque se nós temos muitas células, o que acontece com elas? Elas se colidem e isso vai alterar a movimentação dos espermatozoides, vai alterar tanto o deslocamento quanto a identificação também de cada célula. E, por último, mas não menos importante, campo. Quantos campos são avaliados? E ainda, são diversos campos? É um campo só? E essa avaliação é feita na lateral do campo ou no meio do campo? A amostra preparada. Foi preparada adequadamente? Foi homogeneizada adequadamente? De onde foi coletada essa amostra? Como ela foi mantida? Isso vai influenciar diretamente, né, em toda essa avaliação da motilidade espermática. Ou seja, tudo isso precisa estar ok, ou funcionando dentro do sistema, para que consigamos aí ter uma avaliação mais precisa, mais objetiva. E a pergunta que fica no final é: qual é a motilidade real? Uma frase que a gente ouve com frequência é essa: com o sistema A, B ou C, o ejaculado aprova mais doses.
Então significa que esse sistema é melhor ou que esse sistema é pior? Quem está fazendo, no fundo, o papel de bobo nessa aí? O correto é ter uma avaliação feita com 60 frames por segundo? Uma avaliação feita com 37 graus? Uma avaliação feita de 400 células por campo? Mais ou menos? O sistema tem capacidade para quê? 50 milhões de espermatozoides por ml? Ou deve ser mais? Ou deve ser menos, porque isso pode influenciar? E o descongelamento dessa amostra deve ser feito com 37 graus, com mais ou com menos? Deve ser realizado com 10% de gema ou não? Ou mais ou menos? Após 10 minutos da diluição ou do descongelamento, que deve ser feita essa avaliação espermática da motilidade, ou não? A verdade é que não há um padrão. Infelizmente, não há um padrão. Quanto a alguns exemplos, vamos observar isso agora. Em relação à temperatura de descongelamento. Observem aqui, uma mesma palheta foi subdividida em duas metades. Uma metade descongelada a 37 graus por 30 segundos e outra a 75. Foram avaliadas em 5 minutos e 30 e em 5 minutos e 30 minutos. Importante que padrão não existe, mas a aprovação daquela amostra, daquela dose, daquele garanhão, daquele touro é individual. Independente do padrão, é você olhando para aquele indivíduo e falando, aprovo ou não essa amostra. E aí temos o seguinte cenário. Na avaliação de 5 minutos, o descongelamento feito com 75 deu uma motilidade maior. No entanto, na avaliação de 30 minutos depois, a motilidade reduziu. E aqui aumentou. A pergunta então fica sendo, qual é o momento correto? Qual motilidade de fato é maior? Qual motilidade é a correta? Qual é o momento que eu devo avaliar, aprovar ou não aprovar essa amostra? Seguimos então para outro exemplo. Mesmo garanhão, mesmo ejaculado, 2 diluentes diferentes congelados no mesmo protocolo. Diluente A com bem mais gema, diluente B com menos. Ambos descongelados a 37 graus. Avaliados a 5 minutos e em 30 minutos. Como que a gente vai padronizar a avaliação dos protocolos se são protocolos diferentes e individualizados? É uma dúvida que fica. Porque observem aqui, quando a gente avalia com 5 minutos, o diluente B se destaca. Quando a gente avalia com 30 minutos, o diluente A se destaca. E a pergunta é, qual é o melhor diluente para esse garanhão? Aqui ou aqui? Qual é o momento correto de avaliarmos? Não é? Seguindo em frente com outro exemplo. Mesma palheta, ou palhetas feitas no mesmo procedimento, no mesmo ejaculado, do mesmo indivíduo. Encaminhadas para 2 laboratórios diferentes, laboratório A e laboratório B. Então, qual é a metodologia mais certa entre laboratórios confiáveis A e B? Porque, se formos olhar, a motilidade no laboratório B deu essa. A motilidade no A deu essa. No laboratório B foi essa aqui. Bem, qual é a mais certa? Sabendo que o resultado do laboratório tem a ver com o equipamento e também com a operação lá, com a manipulação.
Ah, eu prefiro o laboratório A, porque o laboratório A, as doses são mais aprovadas. Prefiro o laboratório B, que é mais rígido. E aí? Na verdade, a pergunta é, qual que é o certo aqui? Outra curiosidade também, muito comum. Quando se tem uma discrepância muito grande de motilidades médias, isso acaba gerando desconfiança, porque mágica não existe. E temos muitas vezes questões de motilidade de semi-descongelado em alguns países e no Brasil. E muitas vezes temos o quê? Uma motilidade, né, uma motilidade muito excessiva, né, ou de valores muito altos, acima de 30% ou 40%. Se for comparar com a motilidade média que se encontra em semi-descongelado em outros países. Poxa, isso vai significar que nós, brasileiros, estamos à frente do descongelamento, somos muito melhores? Que eles não sabem? Ou simplesmente porque talvez, né, possamos estar usando um laboratório, né, ou melhor, um setup com configuração diferente desse sistema casa? E aqui são mais rígidos? São dúvidas que ficam no ar. Ainda, né, o que se busca, na verdade, é o quê? Né, traduzir essa motilidade, ou melhor, traduzirmos essas velocidades objetivas em nôminas subjetivas que já conhecemos. Em relação à direção, em relação à velocidade, em relação à energia. Direção nós chamamos de progressiva ou circular. A velocidade chamamos de rápida ou lenta. E a energia damos classificação como vigor maior ou vigor menor. Essas são as ideias. Mas isso gera diversas consequências. Por quê? O nosso objetivo para classificar o espermatozoide, né, de uma forma ou outra, passa pela direção, pela velocidade e pelo vigor. Ok? De forma subjetiva. Mas a direção é influenciada pela concentração, pela espécie, pelo descongelamento. Na velocidade, pela temperatura e pela viscosidade. O vigor é influenciado pelo tempo e pelo pH e diversas outras coisas. Isso acaba gerando uma avaliação objetiva, sim, pelo sistema, mas com uma classificação subjetiva, em função de uma forma antiga de se fazer. E aí o que temos? Diversas velocidades, como a gente viu anteriormente, que originam, e aqui setups retirados de artigos científicos, diversos setups, diversos perfis que classificam, por exemplo, o espermatozoide como motilidade progressiva, com base em, aqui, 75 de STR, 50 de VAP, ou outras medidas diferentes. E todos os três são válidos, todos os três são utilizados. Utilizando o mesmo conjunto de velocidades, mas com classificações diferentes, que originarão nomenclaturas de móveis, espermatozoides móveis, que eu chamo de classificações subjetivas. Vamos observar isso na prática. Aqui, uma amostra. Diversos espermatozoides, concentração não está muito alta, iluminação está boa, e diversos espermatozoides demonstrando a sua movimentação. Ou seja, a parte da amostra está ok. O sistema casa pode rodar. O sistema casa roda e faz a mensuração de todos os espermatozoides aqui. E cada um deles tem, aqui um exemplo de espermatozoide 79, e a média da amostra está aqui. Perfeito. Só que no campo é complicado de se olhar isso aqui e dizer, ah, essa amostra é boa, essa amostra é ruim. Observando que num laudo a gente não tem isso. A gente pode ter só isso. E aí, como dizer se é bom ou ruim? Daí ainda se segue na tendência de classificar de forma subjetiva, utilizando o setup de cada um dos equipamentos. Então é como se tivéssemos essa amostra
e a mesma amostra fosse enviada para 3 laboratórios diferentes. E, usando essas mesmas medidas, porque são os mesmos espermatozoides e os mesmos vídeos, formamos 3 laudos diferentes. E aí a pergunta é, qual laudo você prefere? O laudo que classificou essa mesma amostra com essas mesmas velocidades como 63% de motilidade progressiva, 55,9% ou 33%? O fato é, os 3 são reais, os 3 rodam, e os 3 usaram as mesmas medidas porque é o mesmo vídeo e os mesmos espermatozoides, mas classificaram de formas completamente diferentes. O espermatozoide 79 virou aqui móvel, progressivo, aqui móvel circular e aqui imóvel, por exemplo, alterando completamente o laudo, mesmo utilizando a mesma amostra. Sendo assim, por conta dessa falta de padronização, muitos problemas surgem. Como vamos comparar laudos de 4 centrais, de 4 laboratórios? Como é possível? Impossível. Porque mesmo sendo a mesma amostra ou o mesmo vídeo, os laudos darão resultados completamente diferentes. Essa falta de padronização acaba gerando muitos problemas. Perda da credibilidade da técnica, porque, não casa, mas e esse caso? Qual é? Manipulação de dados, vou deixar o meu setup mais frouxo para aprovar mais dose ou não. Esse ajuste tendencioso, não, se eu der uma ajustadinha, esse touro passa, esse garanhão passa. Os bons procedimentos acabam desvalorizados, porque não se destacam nesse bolo. A imagem do laboratório fica comprometida, porque, aquele laboratório aprova tudo. E dá resultado ruim no campo. Aquele laboratório, nossa, muito criterioso, não aprova nada. São muito chatos, não vou mandar para eles. Torna, como a gente já viu, impossível de se comparar, porque no laudo vem lá motilidade progressiva, motilidade total, não necessariamente os parâmetros, e ainda que tenha os parâmetros de velocidade, em quais circunstâncias aqueles parâmetros foram feitos? E, obviamente, índices baixos no campo, como consequência de toda essa falta de padronização. Acontece que no campo o que se busca é saber, essa dose é fértil ou não? Como é a motilidade em relação à fertilidade? Isso já foi citado muitas vezes. Nesse exemplo, o DIC apresentou alta correlação com fertilidade, ao contrário do CASA, que aprovou menos ejaculados e não teve essa correlação. A avaliação da motilidade espermática tem correlação com aspectos metabólicos de saúde celular, mas não com a fertilidade. Nenhuma correlação foi detectada entre fertilidade e motilidade imediatamente após o descongelamento. Apesar da inconsistência entre motilidade e fertilidade, esta avaliação continua sendo uma opção fácil e econômica para se estimar uma relativa saúde celular. Sendo assim, a motilidade está mais ligada à saúde metabólica e integridade estrutural do que à fertilidade. Ainda na busca de predizer a fertilidade, até o momento, nenhum teste laboratorial isolado pode estimar o potencial de fertilidade. Para se avaliar a dose com o objetivo de predizer a fertilidade com acurácia, são necessários vários testes de independentes parâmetros espermáticos. Como aqui demonstra Dr. Warner, num exemplo de que
São 7 parâmetros, nesse exemplo, 7 parâmetros que determinam fertilidade, por exemplo. 6 estão aprovados, mas 1 não. Sendo assim, a fertilidade é multifatorial e não apenas em um critério. Como as mensagens finais, eu deixo que o laudo, na verdade, o que o laudo diz é o que o sistema foi programado para dizer. Não há como comparar adequadamente motilidades entre laboratórios com sistemas e metodologias diferentes. É urgente a necessidade de padronização de configurações e processos, customizando os sistemas para o mesmo setup. Eram essas as informações que eu gostaria de levantar para que nós discutíssemos, algumas referências consultadas e sugeridas. Espero que tenham gostado e que sim, a mente tenha se aberto para que consigamos falar mais e discutir mais e padronizar mais a utilização dessa ferramenta CASA. Muito obrigado e até breve. Então, estamos de volta. Eu convido a todos, então, a sessão de perguntas. Nós temos uma pergunta para o Dr. Márcio, do Dr. Rodrigo Bittencourt. Márcio, como faz a escolha dos diluidores pós-descongelação para a diluição das amostras no CASA? Existe um padrão de escolha ou vai sempre depender do uso na congelação? E na continuidade, ele fala, que a grande dificuldade dos laboratórios, quando a gente recebe amostras de avaliação congelada de diferentes meios, Eu acho que esse é o grande problema de todos nós que trabalhamos com o sistema CASA nos diferentes equipamentos. Sim, sim. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo também pelo suporte aí no backstage para a gente conseguir se conectar e conseguir fazer isso fluir, para quem não é muito informatizado, tipo eu. Mas vamos lá. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. O primeiro ponto de fato, não há um padrão. Isso é importante. Então, o segundo ponto que eu acho que tem que estar na mente de todo mundo é que a motilidade ali não necessariamente é um vínculo direto com a fertilidade, como eu mencionei. Então, acaba que nesse momento da diluição, se é feita a diluição, se for feita, e a gente vai entrar nesse aspecto daqui a pouco, temos que considerar algumas questões, tipo osmolaridade. No entanto, esse desafio da osmolaridade que muitas vezes você submete o espermatozoide para que você tenha uma concentração adequada ao sistema que você está usando, esse desafio muitas vezes é benéfico. Digo no seguinte questão, em diversos testes, principalmente com semi-equino, sim, a gente acaba diluindo no meio mais básico que a gente tem, que é o Kenny, sem inventar muita coisa. E sim, tem uma diferença osmótica importante aí, sim. Alguns protocolos ou resultados de algumas amostras resultantes de alguns protocolos não vão bem, Mas é fenomenal que algumas parece que nem diluição houve, parece que nem choque osmótico existiu ali. Ou seja, foi um desafio a célula espermática e ela se saiu muito bem. Então, se a gente for fazer o link com saúde espermática, a gente pensa, bom, aquele protocolo de congelamento fragilizou menos aquela célula espermática, pelo menos nesse conceito estrutural, sem contar diversas outras coisas internas. Então, serve de algum parâmetro, visto que não tem uma padronização. Mas, uma outra coisa importante é feita ou não essa diluição? O sistema necessita ou não dessa diluição? Porque aí cria-se um grande nó. Se você tem uma amostra que está trabalhando com 200 milhões por ml, 300 milhões, 100 milhões, 50 milhões por ml, enfim, dependendo, você tem um semi-sexado, por exemplo, que é muito mais diluído, ou alguma outra amostra, aí você tem um nó, porque muitas vezes é uma questão técnica que impossibilita
né, a visualização direta daquela amostra no sistema que você está trabalhando. Então, te obriga a realizar uma diluição. E aí, é a resposta que eu não tenho, Rodrigo. Qual diluente utilizaremos? Né? Vai ser aquele diluente que você acredita ser o mesmo que foi usado no processamento? No entanto, aquele ambiente, né, da amostra não é o mesmo daquele diluente que você colocou lá atrás antes de congelar. Né? As coisas foram alteradas ali, porque você já tem um monte de morte celular, você tem todo o processo de criopreservação e descongelamento. Ou seja, o ambiente não necessário é o mesmo, apesar que você acredite que a osmolaridade tudo seja a mesma. Não é. Então, até que ponto você vai estar sendo condizente com a realidade, com a verdade? Infelizmente, eu não tenho as respostas, né, para isso. Acaba ficando um question mark, mas, de fato, é minha forma de pensar em relação a isso. Espero que eu tenha atendido um pouco a resposta. Bom, eu vou dar só continuidade a essa pergunta, Márcio, porque o Dr. André Crispilho, ele compartilha do mesmo pensamento seu e que não há padronização que torna os resultados do caso incomparáveis entre os diferentes laboratórios. Né? Na sua opinião, como evoluir para uma maior padronização? E uma segunda pergunta, os setups empregados para análise de sêmen convencional também se aplicam ou são adequados para avaliação de sêmen sexado? Bom, algumas tentativas de padronização já foram feitas. Né? Falando de equino, na década de 90 teve uma reunião de alguns experts no assunto, né, tentando buscar uma padronização, porém, há 6, 7 anos atrás, quando a gente estava implementando ou desenvolvendo mais um novo sistema casa dentro da empresa, eu busquei em algumas referências de setup, principalmente para semi-equino, e a gente viu que Colorado usava né, usava um padrão, Hanover usava outro, Berlim usava outro, ou seja, qual é o padrão? Infelizmente, como eu disse e repito, não existe. Algo que eu acho interessante, e isso me possibilitou até montar e me desenvolver ao longo desse tempo esse pensamento crítico a respeito dos setups, e existir um sistema, né, customizável. Né? Isso tem um lado bom e pode ter um outro lado ruim, mas o que isso me possibilitou? Colocar no mesmo sistema, no Androvision que eu utilizei, no mesmo sistema, configurações diferentes. Então, eu peguei aquele mesmo vídeo e rodei, como eu demonstrei, em 3, poderiam ser 4, poderiam ser 5. Isso é interessante quando você tem um sistema assim, porque você pode, beleza, a amostra veio da central A, então vou comparar com o meu. E aí o princípio que eu estou querendo chegar é, a partir do momento que você tem uma customização e te permite comparar, você vai cair na real e observar o quão convergente ou quão divergente essas avaliações são. Então você encara o problema. A partir do momento que você encara o problema, perfeito, você começa a migrar para uma solução. A discussão sobre qual será o padrão a ser utilizado, caramba, vai tempo. Mas eu acho que o objetivo principal aqui foi tocar na ferida, mostrando que, olha, não há isso, mas poder fazer essa comparação com base no mesmo vídeo, e aí vem da compatibilidade de vídeos entre sistemas e etc. O que a gente tem hoje em dia é um problema grande de uma customização aleatória, ou quase uma customização ao gosto do freguês. É quase, e aí temos sistemas de celular, sistemas online, etc., que você quase olha e fala, meu olho está dando 60%, mas ali está dando 40%. Então vou dar um ajustezinho aqui para fazer aí. Beleza, você tem um laudo, mas esse laudo é você, e na verdade você está moldando um sistema objetivo com base numa avaliação subjetiva sua. Então a gente não evoluiu nada. Então a gente está burlando, de certa forma, as regras. Então acho que a customização de sistema, a compatibilidade dos vídeos, principalmente, é algo bastante importante. Tem alguma outra parte da pergunta do André? Eu não sei se eu toquei ela ou não. Esses parâmetros são o mesmo para sêmen convencional, sêmen fixado. Então, eu acho que não serão, né, porque estamos tratando de amostras completamente diferentes.
né? Imagina um semi-sexado, dependendo da metodologia, dependendo, enfim, de tudo, vai ser um semi muitas vezes mais sofrido, né? Mas só aproveitando, Bel, acho que é algo importante a gente sempre lembrar que o sistema casa acaba sendo uma forma objetiva de nós fazermos uma seleção, né, da qualidade espermática, vamos colocar assim. Só que se a gente utilizar isso bem, a gente consegue lá na frente o quê? Reduzir algo importante, que é a dose inseminante, se a gente usar isso apropriadamente. E aí a gente consegue, obviamente, maximizar a utilização do macho, seja ele de qual espécie for. Só que se a gente tem isso de forma não confiável, como muitas vezes a gente tem hoje em dia, você acaba tendo que compensar isso no tamanho da dose inseminante, né, para você não se arriscar. E aí acaba sendo um contrassenso. Então, eu acho que a gente que convergirmos para essa padronização, acho que é fundamental. Se for olhar na indústria suína, né, a gente saiu de 6 bilhões de doses inseminantes no passado, a gente está em 1,5. Né, isso tudo se passa, né, pela evolução também dessa avaliação. Então, é um caminho. O intuito de trazer essa discussão realmente foi tentar uma padronização, né? Nós temos diferentes equipamentos, diferentes setups, e o ideal seria se conversar, né? Os laboratórios se conversarem, as empresas se conversarem, para que a gente tenha possibilidade de comparar os resultados realmente, ou você recebe um sêmen de uma empresa externa, né, do exterior, e aí como que você vai comparar como foi feito essa avaliação? E muitas vezes, por exemplo, é importante, em pequenos a gente tem uma possibilidade um pouco, acho que o grupo é um pouco menor, né, de trabalhar, e a gente recebe as informações, o meio que foi congelado, como foi descongelado, e isso facilita numa discussão de resultados. Então, eu acho que o Abra está aqui para isso, né? Para a gente tentar uma padronização, uma conversa maior de grupos de pesquisas, né? Que trabalham com diferentes equipamentos, né? Não é o equipamento A, ou B, ou C. Nós temos diferentes equipamentos que trabalhamos e a confiabilidade, né, dos resultados, eu acho que é importante, visto que nós podemos fazer seriamente, né? Não adianta a gente mexer, a gente sabe que não pode mexer no setup, isso é um absurdo, né? Mas sim, mas no campo acaba acontecendo, né? Mas nós estamos aqui para evitar falar o contrário, isso, né? Exatamente. E é curioso, muitas vezes a gente pega alguma dose, ou no exterior a gente olha uma dose aprovada, você está olhando ali, a gente treina o olho em algum outro sistema, você daria 50%, vamos colocar assim, de motilidade progressiva. Aí você olha no setup, ou você olha no resultado daquele sistema, está dando 35, a pau e corda, assim. Você olha e fala, poxa, né? Mas é o mesmo que o meu olho está treinado. Então, qual é o correto? Acho que isso é fundamental. Mas tem algo importante que a gente precisa tocar também, no sentido se todos entrarem num acordo de que o setup A, por exemplo, vai ser o setup correto, perfeito. E todo o histórico de diversos laboratórios que utilizavam setup B, setup C, setup D. Então, talvez passem a ser irreais ou incorretos. Então, a discussão vai longe, né? Mas é importante a gente pensar que no campo, na hora que quem compra a dose, enfim, ele vai olhar duas doses. Ele vai olhar uma, como eu mostrei, uma com 60% e outra com 35%. Ele vai falar, poxa, eu quero a de 60%, né? Mesmo que seja o mesmo vídeo. Então, a gente tem um problema nas mãos, a gente precisa migrar para essa elucidação, sem dúvida. Essa é realmente uma discussão que nós podemos ficar aqui a manhã inteira, a tarde inteira. Mas muito obrigada, Márcio. A bola está levantada, por nada. Sim, com certeza. O James fez uma outra pergunta para o Márcio, que a gente acabou já iniciando uma discussão, né? Em virtude dessa grande variedade de modelos, de equipamentos do sistema casa, as diferenças entre os setups e os protocolos no preparo das amostras, como padronizar métodos e resultados?
Você concorda que há uma necessidade de um fórum entre empresas, laboratórios, né, para essa discussão? Absolutamente, absolutamente eu concordo. Lembrando que para uma sala só não será suficiente, porque precisamos de pelo menos 4 salas, porque se nós formos tratar de espécies diferentes, né? Então a gente vai ter que ter um local para discutir sobre, né, sêmen de touro, um outro local para sêmen equino, né, sêmen de cão, e por aí vai. Então não basta, não vai ter uma convergência numa sala única, né, porque absolutamente, como eu tentei demonstrar, tudo isso influencia, né? Então, vamos um pouquinho antes, desde a temperatura de manipulação daquele sêmen antes, né? A gente vai estar trabalhando com sêmen de salmão, né? A gente vai estar trabalhando com sêmen de abelha, né? Vai estar trabalhando com o quê? Com sêmen de jaguatirica, enfim, tudo isso a gente já viu e tudo, cada um é um. Mas, assim, eu trabalho com cão, com gato, com jaguatirica e com bovino. Por isso eu citei. E assim, eu acho que a padronização, independente da espécie, além da padronização dentro da espécie, nós temos que ter a padronização dos laboratórios e dos equipamentos, porque nós trabalhamos com um tipo de equipamento, o outro laboratório que trabalha com outro, então hoje a gente consegue comparar só quem trabalha com o mesmo equipamento. Então, isso é uma outra coisa importante que eu acho que tem que ir o setup no laudo. Nós precisamos saber qual é o setup que isso foi utilizado, qual é o equipamento que foi utilizado, para diminuir esses viés que existem. Sendo o ideal mesmo seria que, de certa forma, esquecêssemos toda essa nomenclatura subjetiva, né? E nos focássemos na parte de velocidade, porque a gente tem micrômetros por segundo, nós temos unidades de medida, mas ainda é algo que no final da linha é ainda meio intraduzível, né? Meio incompreensível para quem acaba estando na outra ponta. Mas isso, sem dúvida, é fundamental se conseguirmos trabalhar nisso, né? E aí a discussão se vai. Seguindo nesse tema, né, a doutora Juliana Correia Borges Silva, ela pergunta se as empresas de suíno, eles trabalham com os mesmos setups, são uniformes? Bom, algumas coisas são importantes a gente esclarecer aí, né? Empresa de suíno é algo muito menos, digamos, pulverizado e existe um objetivo claro, né, de uma padronização para que eles possam comparar resultados entre centrais, né? Isso é algo muito interessante. Então, sim, converge para um setup, além de ser algo mundialmente mais estabelecido. Então, a variabilidade de setups é menor, né? Existe uma homogeneidade de sistemas, né, ou em muito, pelo menos no Brasil, no nosso caso, e a gente consegue comparar, isso facilita diversos núcleos compararem. Mas vale levantar a discussão, novamente, só tocando sobre espécies. Nós estamos falando de suínos onde você tem mais de uma inseminação, muitas vezes, né, você tem um volume muito grande que te possibilita fazer um link quase direto entre aquele setup, aqueles parâmetros que você está usando para selecionar o semino-casa e, na outra ponta, fertilidade, ou se aquilo virou leitões ou não, né? Algo que também, de certa forma, é mais fácil falarmos em bovinos, né? Mas que, em algumas outras espécies, às vezes é muito complicado. A gente pega a linha de pesquisa do Dr. Aman, a linha de pesquisa do Batucci, vão conversando exatamente sobre isso. Se a gente for falar de equinos, é quase que impossível, é quase que algo inalcançável pensarmos em um link direto entre motilidade direta e fertilidade, mas acaba sendo o feito na prática. E vale tocar e levantar essa discussão que é necessário agregar outros testes. E não é o que se faz muitas vezes, né? A motilidade está boa e no momento zero, né, beleza, considera-se aquela dose como aprovada, né? E aí vai estourar lá na ponta e acaba comprometendo tudo. Ou seja, para aprovação
de doses de espécies, principalmente que a gente não tem a possibilidade de um grande número de inseminações, né, de um N muito grande para pensar em fertilidade, testes adicionais são necessários. Na verdade, são imprescindíveis para a gente declarar aquela dose como ok ou não. Então, pegando esse gancho da Ju aí, espero ter respondido. Acho que tem umas observações que eu queria fazer. Uma coisa que é muito importante também é a concentração, né? Mesmo os equipamentos indicando uma concentração básica, eu que, por exemplo, eu trabalho com gato, e a concentração que eu trabalho é muito pequena, o volume é muito pequeno, e muitas vezes a análise que você tem numa análise do CASA, a motilidade é péssima. A hora que você vê a cinética da célula, ela tá boa. Então, a gente viu que alguns padrões são muito diferenciados, porque você não tem volume suficiente para ler dentro daquele equipamento, aquele setup que foi determinado. Então, aí você analisa, você tem um resultado péssimo, e, na verdade, a hora que você está visualizando o subjetivo, e as células estão se movimentando. Então, isso é muito importante. Eu acho que é aí que vai entrar a diferença do sêmen convencional do sêmen sexado, onde você tem um volume muito menor, uma concentração muito menor. E isso eu acho que tem que ter cuidado também, né, relacionado a essa concentração. Você está mudo, Márcio. Agora eu estou. Totalmente de acordo, e a gente pode ir um pouquinho antes, né, do processo, pensando que a concentração enxergada, vamos colocar assim, pelo sistema, influencia diretamente o percentual de móveis ou imóveis, porque o percentual está baseado naquele número de células que ele contou. Então, como que a gente está determinando essa concentração? Isso tem influência. Vamos botar no setup também, não necessariamente velocidades, etc., mas na identificação de células, né? E isso é fundamental, e diferenciação com partícula. Então, voltando ao sêmen de Jaguatiri, que eu lembro de uma ocasião, que a proporção da cabeça era praticamente 1:1, né? Diferente de outras espécies que a gente vai estar trabalhando. Então, se a gente não tem possibilidade de ajustar nesse form factor, né, complica tudo, porque algumas células serão identificadas e outras não, né, e isso influenciará no nosso resultado de motilidade, porque alguns espermatozoides estarão ali e não vão ser identificados, né. Então, você está certíssima, e se a gente for pensar na câmara também, né, o que a gente está usando? Existem sistemas CASA que trabalham medindo concentração sem estabelecerem um tamanho de gota, uma câmera, padronizado. E aí, como que você vai conseguir trabalhar com concentração se você não tem um volume e uma altura e e algo pré-estabelecido, assim? Não dá para você calcular a concentração. Então, algumas coisas ficam meio no ar. E, voltando, se a concentração estiver complicada, se a concentração não estiver precisa, o percentual de motilidades vai estar influenciado também, né? Não vai ser o real. Nós estamos, então, terminando nossa quarta sessão. Eu gostaria de agradecer ao aceite de todos. Foram palestras maravilhosas. Gostaria de me desculpar. I would like to thank you, Dr. Carl, and sorry because we speak a lot in Portuguese, and next time maybe here in Brazil when we could again all meet. Good. All good. Yes, it'd be nice to meet. Thank you for your lecture. Was really perfect. And gostaria de agradecer ao Dr. Éricles pela tradução, que proporcionou a grande maioria ter um acesso melhor à sua palestra. Então, muito obrigada, Maíra, muito obrigada, Márcio, pelas palestras.